Lucas 23, 55, diz assim: As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro, e como o corpo fora colocado ali. Então voltaram e prepararam especiarias e perfumes. E no sábado descansaram, conforme o mandamento. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens, com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: Por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse estando aí na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, contaram todas as coisas aos 11 e aos outros. Agora vamos para Lucas 20, só para a gente ler um outro detalhe também dessa mesma história. A gente vai ler a partir do versículo 11. Lucas 20, a partir do versículo 11. Diz assim: Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: Eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Viu o Senhor e contou o que lhe dissera. Nós estamos aqui hoje, quase 2000 anos, após esses acontecimentos, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Estamos aqui, nessa celebração, nesse momento que fazemos em memória ao Senhor. E eu creio que essa história que a gente acabou de ler pode falar muito aos nossos corações. Essa história ela foi contada em todos os 4 evangelhos. E em cada um deles tem alguns pontos diferentes, algumas coisas que não são contadas em um, são contadas em outros, E a gente pode até fazer alguma confusão, porque parece que algumas vezes entra em contradição, Mas eu creio que isso apenas reforça, a veracidade da Bíblia, porque foram pessoas diferentes que escreveram e são alguns pontos diferentes, porque cada pessoa observa de uma forma, cada pessoa grava mais alguma coisa, e eu creio que também é a forma que o Senhor desejou estar trazendo essa história para a gente. Mas esse não é o foco que eu quero pegar aqui. O foco que eu quero dar é no coração daquelas mulheres que vão ungir o Senhor, que levam aquelas especiarias para ungir o corpo do Senhor. Quando a gente vai lendo essa história, a gente percebe que os discípulos, os seguidores do Senhor Jesus, não estavam crendo na ressurreição do Senhor. Alguns parecem que não estavam nem lembrando que o Senhor tinha dito que ele iria ressuscitar. E a gente vê isso, por exemplo, aqui nesse mesmo capítulo 20 de João, uma parte antes do que a gente leu, que diz que João ele crê quando ele vê ali os lenços. E eu gostaria de pegar em especial Maria, que foi quem a gente acabou de ler, essa parte de João 20, porque ela era uma das que também parece que não estava crendo na ressurreição, Tanto que a gente vê aqui mesmo em João, que quando os discípulos saem do sepulcro, ela fica lá do lado de fora chorando. A gente vê, nos evangelhos, vão contando que elas estão indo lá para o sepulcro para ungir o corpo do Senhor. Elas não esperavam que o Senhor iria estar ressurreto. E a gente vê lá no Evangelho de Mateus que as mulheres, que vão, algumas lá, Maria, a outra Maria, mãe de Tiago, Salomé e creio que algumas outras, elas só creem quando o anjo fala com elas que o Senhor havia ressuscitado. E nessa história que a gente acabou de ler, a gente vê que ela tem certeza mesmo quando ela vê o próprio Senhor Jesus na frente dela. E eu acho isso muito interessante,
porque aquelas mulheres elas não estavam esperando a ressurreição. E mesmo assim elas vão ali no sepulcro, né, de madrugada, né, no domingo, para poder encontrar um corpo que para elas estava morto. Elas vão ali porque elas estavam amando o Senhor, o coração delas tinha sido capturado pelo Senhor. E é algo diferente do que acontece, por exemplo, ali em João 6, né, quando tem a multiplicação dos pães e dos peixes, e a gente vê a multidão, né, que percebe que o Senhor não estava lá mais onde ele havia feito aquela multiplicação, né, eles atravessam de barco buscando o Senhor, e quando eles chegam lá, o Senhor fala para eles que eles não estavam buscando o pão da vida eterna, que é o Senhor, eles estavam buscando aquele pão que perecia, eles só foram buscar o Senhor porque o Senhor deu alguma coisa para eles. E o que eu vejo de interessante nessa história é que a Maria, ela tinha ido buscar um corpo, ela não esperava que ela fosse receber alguma coisa em troca. Ela tinha ido porque ela amava o Senhor, ela queria que o Senhor estava morto ali, e ela vai simplesmente porque ela amava o Senhor. E eu acho muito interessante porque muitas vezes, né, nosso cotidiano, quantas vezes a gente não falha nisso, de estar buscando ao Senhor que a gente sabe que está vivo? Muitas vezes a gente busca o Senhor somente para que o Senhor venha nos curar de alguma coisa, para que o Senhor venha nos dar um emprego. Em muitos casos a gente até nem busca o Senhor. E um outro fato que também me chama bastante atenção nessa história é que os discípulos, os seguidores do Senhor Jesus, todos ali, eles estavam passando um período de muita tristeza. Porque o Senhor Jesus havia acabado de morrer e eles criam que o Senhor era o Messias, era aquele que iria salvar Israel, e eles não estavam esperando a ressurreição. Então, eles estavam muito tristes, né? Tem um dos evangelhos que é dito que haviam alguns em casa chorando. E eu, pensando nisso, né, eu pego o período em que a gente tem vivido hoje, né? A gente tem passado um período bastante turbulento, né? Bastante triste. Creio que nem se compara, né, com esse período em que o Senhor Jesus estava morto. Mas a gente tem passado sofrimentos, né? Existem, devido a essa pandemia, né? O mundo está com muito medo, né? Um medo que creio que não é visto há gerações já. E a gente tem sofrido, tem pessoas que têm perdido muitas coisas, tem irmãos que têm perdido a vida. Mas o que eu quero colocar aqui, irmãos, é que independente de todas as coisas que têm acontecido, que nós venhamos a estar buscando o Senhor de todo o nosso coração. Essa mesa que a gente está encarando ela agora, né, que a gente está de frente, ela representa isso, representa que o Senhor não nos abandona, porque o Senhor fez aquela obra aqui na terra, Ele desceu, Ele se esvaziou de tudo que Ele tinha no céu, para vir aqui morrer por pecadores. E, irmãos, independente do que tem acontecido, independente se a gente está sem dinheiro, se a gente está sofrendo por doença, se a gente está reunindo aqui presencialmente, se daqui a pouco fechar tudo, a gente tiver que reunir em nossas casas de novo, que a gente tem um coração de estar buscando o Senhor, independente daquilo que tem acontecido, e buscando Ele não porque Ele pode fazer alguma coisa por nós, porque Ele pode nos curar, porque Ele é poderoso para isso, mas não é isso que Ele promete, mas que a gente esteja buscando ao Senhor por quem Ele é, porque Ele nos amou e que nós também venhamos a amá-lo. E vamos orar agora. Ó Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permite estar aqui, mais uma vez reunidos, Pai, fazendo memória daquela obra maravilhosa que o Senhor fez por nós, Pai. Te agradecemos, Pai, porque independente do que acontece, Pai, o Senhor nos ama, o Senhor está conosco. E, ó Senhor, te pedimos para que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê um coração mesmo voltado para o Senhor, Pai, que te deseje, Pai, que venhamos a te buscar, Pai, aqui na reunião, Pai, que venhamos a te buscar nas nossas casas, nos trabalhos, Pai, e que possamos te amar verdadeiramente, Senhor. Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. São convidados a participar aqui desse momento todos aqueles que já manifestaram publicamente a crença no nosso Senhor e Salvador.